O Via Justiça de hoje discute os recentes episódios de agressões de torcedores do futebol brasileiro e a aplicação do Estatuto do Torcedor. Participa do programa o ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o advogado e mestre em Direito Sérgio Santos Rodrigues. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar a violência entre torcidas organizadas. O Ministério Público do Rio suspendeu a torcida do Flamengo nos estádios brasileiros por 6 meses, depois do assassinato de um vascaíno no dia 19 de agosto. A torcida organizada Força Jovem do Vasco recebeu a mesma punição pelo assassinato de um flamenguista em maio. Doutor Sérgio, como explicar o ciclo atual de violência e vingança entre torcedores? Primeiro, agradecer a presença, é um prazer estar novamente aqui no programa para falar de um tema tão espinhoso, mas necessário, né, o debate acerca do mesmo. Eu acho difícil a gente dizer como explicar, porque eu acho que o aspecto é muito mais cultural do que legal hoje, quando envolve esse tema de violência nos estádios. Agora, o que nós temos que fazer é continuar agindo. Eu acho muito positiva essa reação da polícia. Vejo que o Ministério Público também busca agir nesse sentido de coibir a violência e trabalhar no aspecto preventivo, repressivo, sobretudo, e mais ainda, no fim, eu acho que as leis necessárias nós já temos, mas é fazer com que essas leis sejam efetivamente aplicadas, para evitar a impunidade, para que esses que hoje praticam esse tipo de infração saibam que eles serão punidos por isso se continuarem agindo dessa forma. O doutor Sérgio Santos Rodrigues é autor deste livro aqui, O Direito Passado a Limpo, que é uma coletânea de artigos publicados no jornal Estado de Minas. E é autor também, pela editora Del Rey, de 2008, de comentários ao Estatuto de Defesa do Torcedor. E sobre o Estatuto, eu pergunto ao senhor por que o Estatuto do Torcedor não está conseguindo deter a violência das torcidas? Porque, infelizmente, não cabe só o Estatuto de Defesa do Torcedor fazer isso. Eu costumo dizer, a lei é boa, o que está colocado na lei é positivo, possui todos os dispositivos legais suficientes para poder coibir a agressão. Agora, depende um pouco mais que isso. A gente vê o nosso contexto atual em Minas Gerais, por exemplo, é muito complicado. A gente chegou ao ponto da polícia aqui dizer que não tem condição de garantir a segurança, por exemplo, de 2 torcidas indo ao clássico. E volto a dizer, então a questão não é só da aplicação da lei, mas eu acho que realmente, infelizmente, é uma questão cultural, isso está enraizado na torcida, de ser uma questão de brigar, e eu acho que não é só a torcida organizada. Eu não acredito, por exemplo, que a extinção de torcida organizada será o fim do problema, mas realmente uma questão de se mudar a visão do que é o futebol e transformar o futebol num espetáculo e não num centro de paixão que motiva a agressão depois. Mas, doutor Sérgio, a impunidade não seria a causa do aumento dessa violência? Sim, mas aí a impunidade já não depende da existência da lei, porque a lei existe. A impunidade vai depender da eficiência e da aplicação da lei. Então, são questões realmente um pouco diferentes. Eu acredito que no longo prazo, se essa lei vier a ser aplicada de forma bastante efetiva, isso pode ocorrer. Por exemplo, desde que o Estatuto de Defesa do Torcedor passou a prever uma possibilidade de punição daquele torcedor que invade o campo, por exemplo, e essa punição não é mais que pela pena aplicada, antes poderia ser trocada por um outro tipo de medida alternativa, mas desde que essa punição, por exemplo, passou a ser de que esse torcedor tem que ficar sem ir ao campo, e atualmente de 3 meses até 3 anos, a gente vê que os casos de invasão diminuíram bastante, significativamente. Então, na questão da violência, o novo Estatuto de Defesa do Torcedor foi alterado em 2010 e as novas penas que foram colocadas, inclusive responsabilizando a torcida organizada como entidade, não só os seus torcedores, mas eu creio que no longo prazo, as autoridades agindo como vem agindo atualmente, a gente vai ter a resposta positiva disso, mas infelizmente não é imediato. Em Belo Horizonte, cruzeirenses entraram em atrito com a PM antes do último clássico contra o Atlético no Estádio Independência. A Delegacia de Polícia de Eventos diz que não foi necessária uma força-tarefa, porque, segundo a delegacia, os casos foram pontuais. O senhor concorda com isso ou Belo Horizonte deveria ter também a sua força-tarefa? Eu acho que, infelizmente, a gente caminha para isso. O contexto atual do futebol mineiro, ele é muito negativo nesse aspecto. Se a gente pegar, desde aquele tão falado e tão demonstrado episódio de violência que foi perto ali
do Chevrolet Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em que um jovem foi assassinado, deitado na rua, e as torcidas marcando briga pela internet. Hoje, os jogos que tem no Independência, infelizmente, nós sabemos, quem conhece Belo Horizonte, que o acesso à Independência não é dos melhores, ruas muito estreitas. Então, realmente é uma coisa complicada hoje, o contexto que nós vivemos em Minas Gerais. Eu vou me permitir discordar da delegacia nesse aspecto, porque eu acho realmente que depende de uma força-tarefa da Polícia Civil, mas não só da Polícia Civil, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Militar, do Poder Judiciário, de todos os órgãos que estão envolvidos nisso para poderem agir de forma, repito, repressiva, preventiva e repressiva para poder evitar esse tipo de situação. Doutor Sérgio, o que falta em Minas para a aplicação plena do Estatuto do Torcedor? A estrutura necessária para a efetivação da lei foi conseguida em Minas? Foi, Minas Gerais é até pioneira. Existe hoje já, por exemplo, o Juizado Especial do Torcedor. Todos os jogos que ocorrem, falando especificamente do futebol, todos os jogos que ocorrem, existe um juiz de plantão, um promotor de plantão, um defensor público de plantão, por exemplo, para que, por exemplo, um caso de invasão a campo, muitas vezes já seja resolvido ali mesmo. O problema é que, dependendo do tamanho que a coisa fica, aí já não depende nem mais do Estatuto de Defesa do Torcedor. Por exemplo, um homicídio como ocorreu em decorrência de uma briga de futebol, não é Estatuto de Defesa do Torcedor, é Código Penal. É um homicídio que, inclusive, deve ser agravado em razão da motivação, né, desse homicídio. Não é Estatuto de Defesa do Torcedor, foge realmente da possibilidade de aplicação dele. Agora, ele é muito positivo, por exemplo, a partir do momento que traz uma pena como essa pena de proibir de ir ao estádio por uma confusão que ocorre nos 5.000 metros ao redor do estádio. Ele trata aquilo como uma questão aplicável, punida de acordo com o Estatuto de Defesa do Torcedor. Então, acho que Minas Gerais está bem realmente na aplicação. Agora, nós dependemos também de um pouco de tempo para que isso se efetive e o povo passe a respeitar. Vamos ver agora o que a população de Belo Horizonte acha que deve ser feito para acabar com a violência nos estádios. Aumentar a fiscalização, apenas isso, aumentar a segurança e fiscalização. Esse negócio de torcida única está errado, a polícia tem que dar segurança e tem que liberar as duas torcidas e aumentar o policiamento. Esse assunto tinha que ser mais discutido entre a sociedade, nas redes de televisão. Criar uma conscientização não só da sociedade, das torcidas, aumentar a questão de conscientizar mesmo a torcida, mas também os jogadores, né, dentro de campo, porque eles são exemplo e acontecem muitas brigas até mesmo entre eles, por que não entre as torcidas? A torcida organizada está muito desorganizada, então tem que organizar aquilo. A gente divertir como eu diverti há muito tempo, no Independência, no Mineirão, alegre, ficava no meio da torcida do Cruzeiro às vezes, não dava briga. Gostaria que o senhor comentasse a fala popular e teve uma moça que falou ali que, não sei se foi uma moça ou um rapaz, que torcida única não. Na verdade, primeiro eu acho que essa fala popular, ela reflete bastante o que eu falei aqui na questão cultural e de consciência. Isso eu creio que é o mais importante. O entrevistado que comentou a questão da torcida única, eu até trago um artigo no meu livro também que mostrou aí sobre isso. Eu acho que a gente tem que ouvir a polícia. Se a polícia diz que não tem condição, e efetivamente, por exemplo, no Mineirão isso não acontecia. A gente sabe que o Mineirão é um lugar que consegue abrigar, mas a torcida única começou na Arena do Jacaré e agora continua no Independência. Em razão do acesso, se a polícia diz não tem condição, eu não creio que a gente pode peitar isso, né? Se a gente respeita tanto e pede a atuação da polícia, a gente não pode desafiar. É aquilo que eu digo, até quando fui membro do tribunal, em que se discutia, mas é um absurdo, é o direito de ir e vir. Aí eu falava, tudo bem, mas e se a gente liberar e acontecer alguma coisa? Quem vai ser o responsável? Porque a polícia disse que não tem condição. E esse jogo, o último clássico Atlético e Cruzeiro, era jogo de torcida única para o Cruzeiro e teve a confusão. E teve confusão. Infelizmente, por exemplo, digo especificamente do Cruzeiro que a gente tem acompanhado, os jornais retratam que existem duas torcidas organizadas que brigam praticamente em todos os jogos. Então a questão, por isso que eu bato muito na questão de que é o cultural, não é nem da rivalidade, é daquele ânimo mesmo que a pessoa vai para poder brigar no estádio. Nós vamos presentear com o livro do Dr. Sérgio Santos Rodrigues, O Direito Passado a Limpo, os 2 primeiros telespectadores que enviarem nome e endereço para o e-mail viajustiça@mages.com.br. E agora, um rápido intervalo, voltamos em instantes.